Romanos capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse versículo nos revela três atitudes essenciais para determinados momentos de nossas vidas. Iniciando pela atitude de alegrar-se. Mas alegrar-se quando? Alegrar-se na esperança. Alegrar-se na esperança é crer no invisível, enxergar além do que pode ser visto com os nossos olhos humanos. É ter uma visão positiva do futuro, mesmo quando o presente está um caos, mesmo quando ao nosso redor tudo está desmoronando, mesmo quando parece que não há solução. E Abacuque deixou um grande exemplo quando, em seu livro, relata que, mesmo diante de tanto sofrimento do seu povo, se alegrava no Deus da sua salvação, reconhecendo que o sofrimento não é para sempre. Por isso, vale a pena alegrar-se na esperança de dias melhores. Abacuque alegrou-se na esperança. Ele via o caos, ele via o sofrimento, ele via as dificuldades do seu povo, mas ele confiava que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava trabalhando e por isso ele encontrou uma alegria em Deus que gerou esperança, que gerou expectativa, que gerou a fé de que um dia tudo aquilo ia passar, porque o sofrimento ele não é para sempre. A segunda atitude que nós aprendemos neste versículo é ser pacientes. Mas quando ser pacientes? Ser pacientes nas tribulações. Acredito que esse é um desafio maior que o primeiro, porque esperar em Deus em meio às dificuldades da vida é um tanto quanto difícil. Nossa geração já é impaciente de forma natural e principalmente durante um período de luta. Queremos e buscamos atalhos para resolver logo, para sair do deserto, mas a Bíblia nos ensina que é importante ter paciência nesse período de dor, pois Deus com certeza está trabalhando em seu favor. Como na história de Jó, que pacientemente sofreu de forma terrível, mas no fim Deus restituiu suas perdas de forma dobrada. Jó não conseguia compreender a razão de passar por certas dificuldades, assim como nós muitas vezes estamos passando por tribulações na área da saúde, no meio dos nossos familiares, no nosso casamento, na vida financeira ou profissional. E a gente não consegue compreender porque a gente busca a Deus, a gente acredita no Senhor, a gente lê a Bíblia, encontra tantas promessas de Deus, mas ainda assim a gente vive essas adversidades. Jó viveu tudo isso. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal, temente a Deus, oferecia sacrifícios ao Senhor, orava a Deus de madrugada pelos seus filhos, pelos seus 10 filhos. E ainda assim sobreveio sobre ele enfermidades, ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, perdeu suas riquezas. Ele não conseguia compreender, mas ainda assim, Jó, ele foi paciente. Por isso que existe essa frase muito clichê de ter a paciência de Jó, porque Jó confiava que no tempo certo, como ele mesmo disse lá no capítulo 19, no tempo certo o seu Redentor iria vir e iria devolver a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Então ele sabia que na hora certa o Senhor estaria agindo em seu favor. Ele teve que ter paciência nas tribulações. E é justamente isso que Paulo nos ensina em Romanos 12. Não é nada fácil. Para Jó não foi fácil sofrer daquela forma, assim como sei que para você e para mim não é fácil viver algumas situações da vida, porém é necessário a gente aprender com Deus a ser pacientes nas tribulações, porque o Senhor ele age na hora certa em nosso favor. E por fim, a Bíblia nos ensina a perseverar na oração. E não há exemplo mais emblemático que aquele daquela viúva, descrito em Lucas 18, onde ela dia e noite insistia para um juiz julgar a sua causa. A Bíblia diz que apesar daquele juiz não temer a Deus e nem aos homens, decidiu julgar devido à perseverança daquela mulher. E Jesus conta essa história e esclarece que todos precisam ser como ela, perseverar na oração até que algo seja feito, até que Deus derrame dos céus as bênçãos, até que os céus se abram em nosso favor. E agora, para você, qual atitude é mais difícil, é mais desafiadora? Alegrar-se na esperança?
Ser pacientes na tribulação ou perseverar na oração? Bom, é hora de aplicar esses princípios bíblicos em nossa vida para sim viver o melhor de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.